Para terminar o nosso capítulo, nós vamos ver hoje a questão do dimensionamento dos condutores em circuitos harmônicos. Até então, nós estávamos considerando circuitos com correntes somente em 60 Hz, sem harmônicos. Fizemos apenas algumas citações, assim, breves citações, né? Nessa sessão, a gente estuda um pouquinho mais detalhadamente essa questão aí. Já apresentei, né, o conceito de harmônicos no capítulo 1. E também já falei algumas vezes que as correntes harmônicas de ordem 3 e seus múltiplos não se cancelam no neutro. De uma forma geral, em sistemas trifásicos, as correntes harmônicas de ordem múltipla de 3 estão em fase, são chamados de harmônicos de sequência zero, e somam-se aritmeticamente no condutor neutro. Esses harmônicos eles têm ângulo igual a 0 graus. E aí o que acontece é que o módulo deles vai aumentar, né, no condutor neutro, vai passar todo mundo pelo neutro. Portanto, deve-se adotar um procedimento específico para dimensionamento dos condutores em circuitos que contêm alta taxa de distorção harmônica, principalmente em relação ao condutor neutro. Bom, normalmente a gente se preocupa com o neutro geral, né? O condutor de alimentação do quadro de distribuição. Por exemplo, é esse neutro que a gente vai ter, né? Que vai ser percorrido por correntes harmônicas de ordem zero, né? De sequência zero, múltiplas de 3, né? De ordem 3 e seus múltiplos. Então, é esse harmônico aí do alimentador de distribuição, né, do quadro que a gente se preocupa. E em relação aos condutores dos circuitos terminais, bom, nós vamos ver nos exemplos mais adiante que nós também vamos nos preocupar, né, em calcular a corrente total, né, a corrente eficaz total daquele circuito e dimensionar o condutor, tanto fase, né, como neutro, em função daquela corrente total, considerando todos os harmônicos presentes no circuito. Antes disso, a gente faz uma breve, né, explanação aqui sobre essa questão dos harmônicos de terceira ordem e seus múltiplos. Teve um TCC que eu orientei há alguns anos atrás, em que nós consideramos essa situação, mas ele ainda é atual, né? Ainda está bem atual esse assunto aí. Então, a gente diz assim, correntes harmônicas com semiciclos diferentes contêm todas as ordens harmônicas, pares e ímpares, conforme mostram as figuras a seguir. Então, essa forma de onda aqui foi gerada no MATLAB, né? Eles desenharam um circuitinho no MATLAB e geraram essa forma de onda de corrente que a gente vê que é não simétrica, né? Então, o semiciclo negativo é diferente do comportamento da onda no semiciclo positivo. Então, a gente diz que essa forma de onda ela é não simétrica, a gente também percebe que a amplitude aqui no semiciclo positivo fica em torno dos 5 amperes, né? No semiciclo negativo, ela passa de 5, 5,8, né? Chega um pouquinho mais aqui, quase 6 amperes. Quando a gente faz a decomposição dessa forma de onda não simétrica, né, absorvida por uma carga não linear, em série de Fourier, a gente encontra esse espectro aí. Então, esse espectro aqui, a primeira coisa que chama a atenção é que em 60 Hz, a gente diz que é a frequência fundamental, a amplitude é somente de 2 amperes. Aí ele tem uma componente aqui CC, né? Depois ele tem uma pequena componente aqui de ordem 2, né, 120 Hz. Depois a componente de ordem 3, ela é mais significativa,
1,25 mais ou menos. Os componentes pares, devido a esse circuitinho que eles desenharam, eles não são muito significantes, né? Aparecem pouco aqui de quarta ordem, né? 240 Hz. A gente vê aqui bem pequenininho, já próximo de zero. A gente vê que os harmônicos de ordem ímpar são os mais preponderantes. Se a gente for fazer, se eu for mostrar para vocês a decomposição de uma lâmpada PL, que é a lâmpada que a gente usa em casa, né? As lâmpadas fluorescentes compactas, e você vai ver aqui harmônicos de ordem pares e ímpares bem significativos. Tá? Então, depende muito do circuitinho, né? do equipamento, que a gente está fazendo aí a decomposição e a análise. Bem, no entanto, a maior parte das cargas ligadas à rede possui corrente simétrica, como mostrada nessa figura aqui. Ou seja, elas têm semiciclos iguais e opostos, positivo e negativo. Nesse caso, já facilita, né, a análise, porque os harmônicos de ordem par são nulos, tá? E os harmônicos de ordem 3 são preponderantes, mas aparecem também harmônicos ímpares de uma forma geral. Né? Aqui ele mostra a forma de onda da corrente simétrica absorvida por uma carga não linear monofásica. A gente vê que a amplitude dela agora está chegando mais ou menos em 5 amperes, tanto no semiciclo positivo como no semiciclo negativo. Né? E aí, quando a gente faz a decomposição dessa forma de onda em série de Fourier, a gente vê aqui, ó, em 60 Hz, a amplitude é 1,6 amperes. Depois eu tenho uma amplitude bem grande, considerável aqui em 180 Hz, né? Já vai aqui em 1,3, não, 1,3 que é 1,4, né? Mais ou menos 1,3 aqui. Aí a gente vê que tem componentes ímpares, por exemplo, aqui quinta ordem, sétima ordem, e também componentes de ordem 3, né? Aqui terceira ordem, 3 mais 6 é 9, então, ó, nona ordem, 9 mais 6 é 15, né? Então, 15ª ordem aqui, 900 Hz, e assim por diante, tá? Então, aqui ele mostra espectros, o espectro da forma de onda, né? E ele mostra harmônicos de ordem ímpares, de ordem 3 e também de outras ordens. E como a forma de onda é simétrica, não tem harmônicos de ordem par. Entre os equipamentos que apresentam esse tipo de característica, ou seja, forma de onda simétrica, sem ou com harmônicos de ordem par desprezíveis, digamos assim, né? Estão aqueles que possuem fonte de alimentação composta por retificador monofásico com filtragem capacitiva, presente nos equipamentos apresentados na tabela a seguir, por exemplo. Aqui são exemplos, né? Diversos outros equipamentos eletrônicos têm essa característica aí, tá? E aí ele diz que o harmônico de ordem 3 é característico, ele é preponderante também sobre os outros harmônicos ímpares. Então, essa é uma característica que nós verificamos durante muitos anos nas residências, por exemplo. Ia fazer medição de análise de qualidade de energia, aí via que o harmônico de ordem 3 ele era preponderante, né, na forma de onda lá da corrente, absorvida lá por aquela carga daquela residência. E a gente está falando também, né, em harmônicos individuais e gerais. Por outro lado, cargas trifásicas, aqui só uma observação, né, que cargas trifásicas equilibradas e simétricas, como a dos retificadores trifásicos controlados ou não, ou seja, retificadores a diodo, ou retificadores a tiristore, né, não geram harmônicos de ordem 3.
As correntes harmônicas não nulas são da ordem INK mais ou menos 1, onde N é um número natural, né? K é o número de pulsos do retificador. Então, ele tem harmônicos, ele não vai ter harmônicos pares, porque já que ele é simétrico, não vai ter harmônicos pares, né? E se ele é equilibrado, trifásico, ele não vai nem gerar harmônicos de ordem 3, ele vai gerar harmônicos ímpares de ordem não múltipla de 3. Por exemplo, se for um retificador de 6 pulsos, ele vai gerar corrente harmônica de quinta e sétima ordem, de 11ª e 13ª ordem. Não vai ter par nem múltiplo de 3. Mas isso é uma questão particular, né? É uma situação particular. E mesmo nessa situação particular, a gente pode não ter uma perfeição, digamos assim. Né? Pode não ser perfeito, mas teoricamente seria assim. Mas, por exemplo, pode aparecer algum outro harmônico, né, de ordem ímpar, não múltiplo, quer dizer, múltiplo de 3, mas não digamos assim, teoricamente não apareceria. Considerando-se 3 cargas monofásicas idênticas em um sistema trifásico, as correntes harmônicas de ordem múltipla de 3 estão em fase e somam-se aritmeticamente no neutro. Aqui é outra situação. Então, como eu falei para vocês, a situação das cargas trifásicas equilibradas e simétricas é uma situação particular. A gente pode encontrar em indústria, né, esses retificadores trifásicos, controlados ou não, mas o que a gente encontra mais, mesmo nas redes de distribuição, são cargas monofásicas, né, ou bifásicas. Aqui, eles simularam cargas monofásicas idênticas em um sistema trifásico. Nesse caso, as correntes de ordem múltipla de 3, elas vão aparecer, porque elas vão aparecer no sistema, nas cargas monofásicas, né? E só que elas vão estar em fase se eles forem, se a gente conseguir, né, fazer aqui um sistema equilibrado, elas vão estar em fase e elas vão se somar aritmeticamente no neutro. Então, essa aqui também é uma situação ideal, que foi simulada pelos alunos do TCC. Tá? Na situação real, isso a gente não vai conseguir, né, numa rede de distribuição. É difícil, né? Pode ser mais fácil conseguir isso na indústria. As correntes fundamentais e harmônicas não múltiplas de 3 se anulam no condutor neutro, conforme exemplificado nas figuras a seguir. Então, ele está dizendo que a corrente de 60 Hz e as não múltiplas de 3 vão se anular no neutro. A gente já sabe da teoria, né, que um circuito equilibrado, trifásico, perfeitamente equilibrado, a corrente de 60 Hz ela vai se cancelar e não vai passar pelo neutro. Né? Por isso que o neutro, ele, antigamente, principalmente, né, ele era considerado um condutor não carregado, ele era desprezado o carregamento do neutro e ele era até usado com uma seção inferior à seção das fases. Isso que eu já desaconselho, né, a ser considerado atualmente, devido à proliferação das cargas não lineares. E devido a essa questão da gente não conseguir esse equilíbrio perfeito, né, numa instalação real. Agora, numa simulação, foi o que eles fizeram. Eles simularam um sistema trifásico perfeitamente equilibrado, mas formado por 3 cargas monofásicas idênticas. E aí eles obtiveram esse espectro de corrente aqui em uma das fases, que é o mesmo para as outras fases também. Então, a corrente aqui em 60 Hz ficou em 1,5 amperes aqui, né? A corrente de ordem 3 aqui apareceu e bastante, acho que aqui 1,4, não, aqui é 1,2, 1,2 mais ou menos, né? Depois apareceu aqui não somente harmônicos de ordem 3 e seus múltiplos, mas também ímpares de modo geral, né? como já deveria mesmo, já era esperado. Então, aqui de quinta ordem, 300 Hz, de sétima ordem,
em 420 Hz. Aqui, de nona ordem, já é múltiplo de 3 ímpar, né? Os múltiplos de 3 pares não vão aparecer, como de sexta ordem não aparece, né? E aí, o que vai acontecer no neutro? No neutro, apareceu aqui somente as harmônicas de ordem 3 ímpares, né? E seus múltiplos. Então, a terceira ordem, somou aritmeticamente e foi dar o quê? 3,6, mais ou menos. Eu tinha dito lá que era 1,2 em cada fase, né? Então, triplicaram aqui no neutro. Essa é a condição, né, que vai sobrecarregar o neutro, né, que é considerada na NBR 5410. Isso aqui foi fruto de estudos, né, começaram a perceber que estava havendo essa sobrecarga nas instalações, e aí começou então, a ter em nível de projeto, né, essa preocupação aí com o dimensionamento do condutor neutro, porque ele pode sofrer essa sobrecarga de harmônico de terceira ordem. Agora é importante mostrar, ressaltar, né, que isso aqui que a gente está mostrando em termos de amplitude, né, de módulo, né, em termos de valor eficaz é um pouquinho diferente. Para se calcular a corrente eficaz no neutro, pode-se usar como referência o valor da corrente eficaz de linha, que pode ser obtida através da seguinte equação, onde a corrente de linha é igual à corrente de fase. Então, a gente diz aqui, L, corrente eficaz de linha e de fase, considerando o sistema em estrela, né, que é normal, que é o mais comum, né? Então, essa aqui é a equação para calcular o valor eficaz de uma corrente, né? Raiz quadrada de 1 sobre o período, integral de 0 a t de IL, que é a corrente, IL de t ao quadrado dt, né? É a corrente periódica, né? Bom, então, isso aqui é para calcular a corrente eficaz, né? Na linha e na fase. No entanto, a corrente no neutro é a soma das correntes nas fases. E para o caso em que essas correntes não se sobrepõem, o período da corrente no neutro é 3 vezes menor do que de uma fase. Como ele é 180 Hz, né, quando eu tenho um período de 60 Hz na fase, eu vou ter 3 vezes isso, 3 períodos, né, de 180 Hz no neutro. Então, para calcular a corrente eficaz no neutro, ele considerou a raiz quadrada de 1 sobre t sobre 3, né, seria o período sobre 3, integral de 0 a t sobre 3 de n de t ao quadrado dt. O que ele fez foi jogar esse 3 aqui para o numerador e tirar ele da raiz, então ficou raiz de 3 vezes integral de 0 a t, de 0 a t sobre 3 e n de t ao quadrado dt. Considerando que o que é integrado em um período de fase é o mesmo que é integrado em um outro, então eu posso dizer que a integral de 0 a t sobre 3 de n de t ao quadrado dt é a mesma coisa que a integral de 0 a t de n de t ao quadrado dt, considerando-se o sistema as senoides, né, e um período aqui na fase igual a 3 períodos no neutro, e o que eu estou integrando aqui no neutro é a mesma coisa que eu estou integrando aqui na fase. Eu queria substituir a equação para calcular o IN, isso aqui eu vou tirar daqui, né, colocar só aqui. Então, o que ele fez foi substituir na equação do IN, tinha IN de t ao quadrado, substituiu por IL de t ao quadrado. Então, essa equação aqui para calcular o IN, já que ele considerou que o que ele está integrando, em uma fase é o mesmo que ele integrou em um período no neutro, ele substituiu na equação. E isso aqui virou, na verdade, a equação para calcular o valor eficaz da corrente na fase. Então, isso aqui resultou, né, concluiu que a corrente eficaz no neutro é a raiz de 3 vezes a corrente eficaz na fase. Então, em termos de valores eficazes, a corrente ela não é o triplo, mas é raiz de 3 vezes, ou seja, quase o dobro. Portanto, a corrente no neutro será tanto maior quanto mais equilibrado operar o sistema
E o máximo valor que esta relação pode atingir é a raiz de 3, tá? Porque para fazer essa dedução aí, ele considerou que o sistema ele era equilibrado. Então, significa que as correntes nas 3 fases não se sobrepõem também, né? Quando as ondas de corrente nas 3 fases se sobrepõem, conforme mostra a figura a seguir, o valor eficaz da corrente de neutro é menor que o valor eficaz da corrente de uma fase. Então, Iene, ele no final, né, a gente conclui que ele vai ser menor ou igual a raiz de 3 vezes IL. Se não houver sobreposições, ele vai ser igual a raiz de 3 vezes IL. Se houver sobreposições parciais, né, ele vai ser menor do que raiz de 3 sobre L. Então, a gente conclui que, em termos de valor eficaz, a corrente do neutro pode ser quase o dobro da corrente da fase. Então, se ela é quase o dobro da corrente da fase, no máximo, em termos de 73% superior, a gente tem que se preocupar, né, com esse dimensionamento desse condutor aí. Para ele não ficar sobrecarregado. No caso de sistemas trifásicos desequilibrados, como é o caso de duas cargas monofásicas idênticas estarem ligadas em um sistema trifásico, a corrente que flui pelo neutro terá todos os componentes harmônicos de ordem ímpar. Bom, se aqui vai ter par, vai ter ímpar, vai passar tudo lá pelo neutro. Da mesma forma que a gente considerou anteriormente, eles simularam situações ideais, né? Mas numa situação real, se a gente for olhar o neutro, a gente vai ver que ele vai ter pares e ímpares, né? Porque é uma mistura de cargas com características diferentes. Né? E no sistema real, o acionamento dessas cargas é feito de forma totalmente aleatória. Bem, mas o sistema ideal, teoricamente, aqui, os harmônicos de ordem 3, por estarem em fase, também se somam algebricamente. Então, o que foi feito aqui foi a consideração do sistema trifásico desequilibrado. Então, ele ligou duas cargas monofásicas no sistema trifásico, tá? Só que, nesse caso aqui, eles conectaram duas cargas idênticas. Levando em consideração que o componente fundamental é de ordem 3 são os mais relevantes, pode-se expressar o valor eficaz da corrente do neutro da seguinte maneira. Bom, aí não é apresentada a dedução aqui, mas quem quiser maiores detalhes pode consultar o TCC, né? E aí nós podemos obter a corrente eficaz no neutro igual a raiz quadrada de I1 ao quadrado mais 2 e 3 ao quadrado, onde I1 é a corrente eficaz de frequência fundamental e 3 é a corrente eficaz de terceira ordem, que seria a mais preponderante, né? E desprezou o restante aqui. Pode-se encontrar o valor eficaz máximo da corrente de neutro em sistemas desequilibrados com duas cargas monofásicas idênticas, utilizando a equação a seguir. Então, essa aqui seria a situação de máxima corrente do neutro em circuitos desequilibrados. E N igual a raiz de 2 e L. Aí já caiu aqui para a raiz de 2. Tá? Em circuitos bifásicos, por exemplo. Então, essa seria a situação de sobrecarga a considerar nessas condições aí. Tá? Circuitos bifásicos, por exemplo, alimentados por um circuito trifásico, por um sistema trifásico. Bom, considerando essas situações aí, a norma, ela não apresenta esse estudo, né, que eu apresentei para você, mas ela apresenta essas orientações aí, né, que eu vou apresentar a seguir. Seção do condutor neutro em circuitos com harmônicos. Onde eu devo me preocupar com o neutro em circuitos com harmônicos? Quando eu vou fazer o projeto, por exemplo, que eu sei que vão ser utilizadas
vão ter utilizado muitos computadores, equipamentos eletrônicos, né, no breaks, call center, né, escritórios, lâmpadas eletrônicas também. Então, em residência, a gente não se preocupa ainda com essas situações aí. Quando a gente faz medições em residência, a gente ainda percebe uma baixa, ela está crescendo, né? As minhas medições mais atuais, elas indicaram que está crescendo, a distorção está aumentando um pouco, mas ainda não chega a atingir o limite imposto pela norma, que é o de 33%. Então, a gente ainda não se preocupa muito quando vai fazer projeto em dimensionar condutor neutro em sistemas, assim, né, nessas condições aí. O que eu aconselho é, não use o neutro inferior à seção das fases, só isso. Então, em circuitos bifásicos com neutro, a seção do condutor neutro não deve ser inferior à seção dos condutores de fase, podendo ser igual se a taxa de terceira harmônica e seus múltiplos não for superior a 33%. Primeira coisa que ele diz, né, a seção do neutro não deve ser inferior à fase, em situação nenhuma, em circunstância nenhuma. Ela pode ser até maior, né? Isso antigamente não existia, atualmente já existe, né? Ela pode ser maior do que a fase, nunca menor. Aqui ele diz que pode ser igual caso a taxa de terceira harmônica e seus múltiplos, ele só se preocupa com terceira harmônica, né? No neutro, né? Ele despreza o restante. Se não for superior a 33%, ela pode ser igual. Se for superior, ela pode ser até maior. Em circuitos trifásicos, com neutro, quando a taxa de terceira harmônica e seus múltiplos for maior do que 15%, a seção do neutro não deve ser inferior à seção da fase, podendo ser igual se a referida taxa não for superior a 33%. Então, ele estabelece 33% como um valor de referência, né? Pode ser igual caso a taxa de distorção harmônica de terceira ordem e seus múltiplos não seja superior a 33%. Se ela for superior, o neutro já pode ser maior, né? E aí ele estabelece o seguinte: se a distorção harmônica de ordem 3 e seus múltiplos for inferior a 15%, eu posso desprezar a distorção harmônica no neutro. Posso desprezar até o carregamento no neutro e considerar ele como um condutor não carregado. Se for superior a 15%, aí eu já vou me preocupar, né? Entre 15% e 33%, a seção do neutro nunca deve ser inferior à seção dos condutores de fase. Então, existe aquela condição que eu apresentei para vocês de dimensionamento do neutro, desde que atenda aquelas 3 condições lá, né? Tem que ter um dispositivo capaz de seccionar o neutro e as fases simultaneamente, o circuito for presumivelmente equilibrado e a taxa de distorção harmônica foi inferior a 15%. Então, é possível, desde que atenda essas 3 condições simultaneamente, utilizar um neutro de seção menor. Como isso não é muito comum, né, a gente aconselha sempre a usar o neutro de seção igual à fase. E se eu estiver dimensionando numa instalação, né, onde eu acho que tem já uma taxa de distorção harmônica considerável, aí eu já devo fazer uns cálculozinhos aqui e me preocupar com isso, né? Quando em um circuito trifásico com neutro, ou um circuito com 2 fases de neutro, a taxa de terceira harmônica e seus múltiplos for maior do que 15%, no cálculo da corrente de projeto, pelo critério da capacidade de condução de corrente, deve-se utilizar um fator de correção devido ao carregamento do neutro. Veja, essa condição aí é para distorção maior do que 15 e menor do que 33, tá? O fator de correção, em geral, é igual a 0,86. Como quando a norma diz, em geral, é igual a 0,86, todo mundo usa, né? 0,86. Ele é aplicável independentemente do método de instalação,
Vale para o caso de 3 condutores carregados, sem prejuízo dos demais fatores de correção eventualmente aplicáveis, como temperatura ambiente e agrupamento de circuitos. Ou seja, além do K1 e do K2, eu devo usar esse K adicional aqui para considerar o carregamento neutro. Por quê? Porque a intenção aqui é dimensionar tudo em função do neutro, né? A seção que eu obtiver para o neutro, eu vou adotar para as fases, tá? Nessa condição aí, eu não posso mais usar o neutro menor, né? E também não há ainda necessidade de usar ele maior, porque não chegou a 33%. Então, o que eu dimensionar para o neutro, vou adotar para as fases também, nessa situação aqui. E aí, presta atenção que ele diz que é para considerar 3 condutores carregados, tanto nos circuitos bifásicos como nos trifásicos, tá? Mas usar o fator de correção de 0,86. Alternativamente, se eu quiser, nos circuitos trifásicos com neutro, eu posso considerar 4 condutores carregados, assumindo que os mesmos correspondem a 2 circuitos com 2 condutores carregados cada um. Nesse caso, o fator de correção devido ao carregamento do neutro corresponde ao fator de agrupamento válido para 2 circuitos, de acordo com o método de instalação considerado. Nesse caso, não precisa usar o 0,86, você vai usar o K2, somente. Mas você vai considerar já o trifásico como 2 circuitos, com 2 condutores carregados. Se tiver mais um outro circuito lá, vai continuar a conta, né? Em circuitos bifásicos ou trifásicos com neutro, se a taxa de terceira harmônica e seus múltiplos for superior a 33%, pode ser necessário adotar um condutor neutro com seção superior à seção dos condutores de fase. Nesse caso, no dimensionamento da corrente de neutro, eu devo considerar um fator de correção para carregamento do condutor neutro. Aí eu vou calcular, né, vou dimensionar aqui, calcular uma corrente específica aqui para o neutro, né? E não necessariamente preciso considerar essa corrente com esse fator de correção nas fases, pode ser exagero. Aí, nesse caso, por uma questão também de custos, a gente pode adotar uma seção do neutro maior e manter a seção das fases menor, né? Ou se quiser adotar tudo igual, pode, mas vai ter que ser em função da corrente do neutro, que vai ser calculada com esse fator de correção aqui. E lembrando que essa corrente de projeto é a corrente eficaz total, né? Considerando todos os harmônicos presentes. Sempre, né? A partir dessa seção aqui é assim. Na falta de uma estimativa mais precisa da taxa de terceira harmônica, recomenda-se adotar FH igual a 1,73 para os circuitos trifásicos com neutro, 1,41 no caso de circuitos com 2 fases e neutro. Ou seja, exatamente a raiz de 3, que nós apresentamos agora, né, para a pior situação, e a raiz de 2, que nós também mostramos na pior situação dos circuitos com 2 fases e neutro, bifásicos, né? Ok? Então, essa tabela aqui empírica, né, que apareceu lá na norma, fruto, né, de estudos, né, de pesquisas, ela vai realmente, ela foi escalonando, digamos assim, né, o FH, os fatores de correção. Ela não joga logo raiz de 3, raiz de 2, não. Ela vai escalonando devagarinho. Tá? O fator de correção, também para não haver, né, muitos exageros aí, né? Bom, então é isso. E aqui, não tem na norma, né, mas a gente colocou, já coloquei no capítulo 1, o cálculo da corrente total de projeto em circuitos com harmônicos, a IP, é raiz quadrada da soma quadrática, né, de todos os componentes presentes naquela forma de onda. Componente fundamental e mais todos os componentes harmônicos, né, valores eficazes e componentes harmônicos presentes naquela corrente. O que não tiver é zero, né, e o resto vai somando aí os valores quadrados
quadráticos, né, dos valores eficazes. Bom, e a taxa de distorção harmônica total é calculada dessa forma, né? Raiz quadrada somente da soma dos quadrados dos componentes harmônicos presentes na forma de onda e divide pelo valor eficaz da componente fundamental, I1, né? Se eu pegar esse I1 e passar para cá, para esse outro lado, multiplicar por THDI, né? Elevar eles ao quadrado para tirar a raiz quadrada do outro lado aqui da equação, eu vou encontrar I1 ao quadrado, THDI ao quadrado, igual a I2 ao quadrado, mais I3, mais IN ao quadrado, né? Então, se eu substituir, né, essa parte aqui do I1 vezes THDI ao quadrado na equação para calcular o IP, eu vou encontrar isso aqui, ó, IP igual a raiz quadrada de I1 ao quadrado mais o restante que eu vou substituir, né, por I1 ao quadrado vezes THDI ao quadrado. Colocando I1 ao quadrado em evidência aqui dentro, eu vou encontrar I1 ao quadrado 1 mais THDI ao quadrado. I1 eu botei para fora da raiz, eu encontrei aqui I1 vezes raiz quadrada de 1 mais THDI ao quadrado. É uma forma de encontrar a corrente de projeto total, né, quando eu conheço a corrente de 60 Hz, né, o I1, e conheço a taxa de distorção harmônica total daquele circuito, daquele sistema, daquele equipamento. Então, são duas coisas aí que a gente tem que se preocupar, né? Com a corrente de projeto total, considerando todos os harmônicos, para dimensionamento do circuito terminal. Aí, nesse circuito terminal, se ele for monofásico, a fase vai ser igual ao neutro. Se ele for bifásico, vou ter duas fases de terra, né? Se ele for trifásico, vou ter as três fases de terra. A não ser que eu esteja alimentando um quadro de distribuição. Se eu estiver alimentando um quadro de distribuição bifásico, vou ter duas fases, neutro e terra. Aí essas correntes, esses condutores, aí eu vou ter que dimensionar, né? Considerando a taxa de distorção harmônica maior ou menor a 33%. Se eu tiver um quadro de distribuição trifásico, três fases neutro, também vou ter que considerar se a taxa de distorção harmônica é abaixo ou acima de 15%, né? Abaixo ou acima de 33%. Então, me preocupar com a alimentação do equipamento, com os circuitos terminais, né? E me preocupar com a alimentação do quadro de distribuição. Então, sendo assim, vamos fazer uns exemplos aqui. Vamos apresentar uns exemplos. O exemplo 9, está tudo bem até aí? Tudo certo? Alguma dúvida? Professora? Sim. Eu gostaria de saber onde eu posso achar referência desses cálculos de THD, porque eu estou precisando lá para aquele trabalho, para fazer os gráficos e tal, dado que eu tenho espectro, quero saber sobre THD e essas questões. Bom, o cálculo do THD ou é a obtenção, porque assim, nós temos os equipamentos analisadores de qualidade de energia, eles já calculam para a gente, eles já mostram a forma de onda, já usam essas equações aí, já calcula a taxa de distorção harmônica total, já mostra para a gente a decomposição em série de Fourier, tudinho. Na literatura, nós temos alguns modelos, né, que já existem, nós temos também resultados de medições que são realizadas, e o pessoal apresenta resultados em trabalhos, né, tem esse TCC que eu apresentei para você, então tem que buscar, né, tem que procurar, pesquisar. Eu posso te passar alguma coisa depois. E aí, normalmente, quando a gente faz alguma pesquisa, a gente usa uma injeção harmônica, considerando um equipamento, né, não linear,
a gente busca ou um modelo ou busca de medições reais, né, que são realizadas. Aí eu tenho a medição real e eu coloco lá aqueles valores obtidos na medição. Tá? Normalmente a gente faz assim. Certo. Eu posso falar com a senhora depois sobre isso. Tá, tudo bem. Eu vou mostrar para vocês esses exemplos e depois vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz no projeto do Clube de Ciência, né? Como foi que nós fizemos, tá? Bom, então o exemplo 9, que ele diz assim, qual seria a corrente de projeto a ser adotada para um equipamento de 30 kVA, 220 volts, trifásico, com taxa de distorção harmônica de total de 65%. Nesse caso aí, estaríamos interessados em calcular a corrente de projeto eficaz para esse equipamento aí. Muitas vezes o fabricante, ele dá essas informações aí. O fabricante, por exemplo, do reator eletrônico das lâmpadas fluorescentes, ele diz, olha, a taxa de distorção harmônica total da corrente é 9%, 15%, normalmente elas não ultrapassam 15% de taxa de distorção harmônica total. Então, às vezes, o fabricante lhe dá essa informação. E aí você tem também a potência do equipamento, né? Como nesse caso aí, eu botei uma potência grande, né? 30 kVA. Às vezes eu tenho exatamente isso daí, né? Com essa informação aí da potência, da tensão de alimentação, eu consigo calcular a corrente fundamental, a corrente em 60 Hz. Agora, se o equipamento tem uma taxa de distorção harmônica elevada, como nesse caso aí, é importante calcular a corrente total, porque é ela que vai circular nas fases, né? Nesse caso aqui, como ele é trifásico, eu não vou ter corrente de ordem 3, se for simétrico, não vou ter harmônicos de ordem par, e nem 3 e seus múltiplos. Mas eu devo me preocupar. Não vou ter harmônico de ordem 3. Tudo bem, se ele for um trifásico, né, sem neutro, né? Um equipamento, né, trifásico sem neutro. Eu não vou me preocupar? Sim, vou me preocupar, né? Porque olha só o que vai passar na fase. 94 amperes. Se eu dimensionar um condutor para 79 aqui, 78,7, eu estou aqui desconsiderando, né, toda essa corrente aqui, toda essa situação harmônica aqui da corrente, e aí eu posso dimensionar errado, né? Ele pode ficar subdimensionado. E aí o disjuntor vai começar a disparar por sobrecarga. E aí qual é o problema? O problema é que o condutor foi mal dimensionado, tá? Então ele não pode negligenciar, digamos assim, a taxa de distorção harmônica, tá? Só porque ele é trifásico. Então aqui para calcular a corrente de projeto, nós utilizamos aquela equaçãozinha que acabamos de mostrar, e aí a corrente de projeto que deve ser considerada no dimensionamento dos condutores pelo critério da capacidade de condução de corrente e queda de tensão é essa, tá? 93,9 amperes. Tudo bem até aí? Então, vamos ao exemplo 10. Seja um equipamento de 30 kVA, trifásico, tensão nominal 220 volts. Aí ele já deu as taxas de distorção harmônica individuais do equipamento. Então, THD5, quinta ordem, é 50%. THD7, sétima ordem, é 40%. 40% de quem, né? Da corrente de 60 ordens, da corrente fundamental. THD11, 25%, e THD13, 10%. Então, esse equipamento aqui, como ele é trifásico, equilibrado, normalmente, naturalmente, né? E não vai ter harmônico de ordem 3. Ele é um equipamento trifásico, ele vai ter harmônico de ordem ímpar. E se ele tem a forma de onda simétrica, também não vai ter harmônico de ordem par. Tá? Então, ele tem harmônico de ordem ímpar, não múltiplo de 3, como aparece aí. Bom, como ele tem as mesmas valores nominais, né, do exemplo anterior, 30 kVA, 220 volts, trifásico,
a corrente I1 tem o mesmo valor, né? 78,7 amperes. Se THD5 é 50%, então o I5 vale 0,5 vezes I1, 50% de I1. Né? O que é o IH, né? A corrente, o THDI, né? O individual, o TH é o I sobre o IH sobre I1. Né? Então, multiplico o THD individual pelo I1 para obter o I, né? Naquela ordem lá. Então, o I7 vai ser 40% de I1, o I11, 25% de I1 e o I13, 10% de I1. Essa aqui é uma outra forma, né, de calcular a corrente de projeto, por aquela equação geral, né, onde a gente soma a raiz quadrada da soma, né, dos valores individuais ao quadrado. Tá? Então, essa soma daí, eu vou somar o I5, o I7, o I11 e o I13 ao quadrado, me resultou em IP igual a 95,9 amperes. E aí vocês podem calcular THD. Tá? Deixar essa tarefa aí para vocês. Poderia ter primeiro calculado a THD e depois calculado, igual como fizemos no exemplo 9? Sim, poderia. Tá? Nesse caso aí, ele já tem os valores dos harmônicos individuais. E aí eu queria mostrar, né, a utilização dessa equação aí. Bom, isso aí é o que o analisador de energia faz e que também um equipamento de medição True RMS vai fazer. Né? Ele vai apresentar esse valor aqui total. Bom, então essa é a corrente, né, que deve ser considerada no dimensionamento. Tá? É corrente total com harmônicos. Então vamos ao exemplo 11. Seja um circuito de duas fases que alimenta um quadro de distribuição de um setor de uma instalação. Dificilmente a gente faz isso, né? A gente faz isso mais para residência. Quando é uma instalação industrial, comercial, a gente coloca os quadros todos trifásicos, exatamente para evitar ou para minimizar, né, os desequilíbrios. Mas ele tem aí um circuito de duas fases que alimenta um quadro de distribuição de uma instalação. Esse circuito, ou esse quadro, né, bifásico, está derivando, né, de um circuito de uma rede de distribuição trifásica, só que ele não está usando a terceira fase. As correntes que estão presentes nesse circuito são de ordens 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. Então, ele não tem harmônico de ordem par ou desprezou, né? São desprezíveis, mas tem harmônico de ordem ímpar e harmônico de ordem 13 e seus múltiplos. E aí, ele desprezou o resto, né? Ah, mas só considerou até a 13ª ordem. Sim, os analisadores, eles medem até a 40ª, 50ª, 60ª, 100ª ordem. E você considera no seu estudo até a ordem mais significativa que você achar que deve, né? Bom, aí deu os valores eficazes, né, dessas correntes aí que ele achou, e nessas condições ele pede o valor da corrente de projeto para ser considerada no cálculo da seção dos condutores, e supondo que o circuito esteja sozinho no interior de um eletroduto aparente, com temperatura ambiente de 30 graus Celsius, que sejam utilizados condutores com isolação em PVC, determinar a seção dos condutores. Eu pergunto, quantos condutores carregados eu tenho nesse circuito aí? Não sabem? Responderam no chat? Eles são muito envergonhados. Ninguém respondeu? Agora me deu medo. Quantos condutores
condutores carregados eu tenho nesse circuito aí? Está alimentando esse quadro de distribuição? 3. 3. 3 condutores carregados. Tá? Ok. Então, vamos continuar. Bom, ele já disse que a corrente de projeto aqui de 60 Hz, a corrente I1, né, é 184 amperes. Ele deu os valores das correntes de terceira, quinta, sétima, nona, 11ª e 13ª ordens. Com esses valores, eu calculei aqui a corrente de projeto eficaz total, considerando todos os harmônicos presentes, né, que deu 197 amperes. Tá? Não calculei a THDI total, né, desse circuito aí. Me interessou mais, a nível de projeto, né, a THD3, percentual. Então, a situação harmônica de ordem 3 e seus múltiplos, nesse caso aí, foi de 25,6%. Deixo para vocês calcularem aí qual é a THDI do total, né, desse circuito aí, desse sistema aí. Será que ela é muito maior do que 25,6? Né? Será que ela vai ser a total, né? Só que para ele só interessa de ordem 3. A norma considera os harmônicos de ordem 3, seus múltiplos. Nesse caso aí eu tenho terceira e nona, né? Veja que eu dividi pelo I1, né? E aí eu encontrei aqui 25,6. Esse 25,6 ele ainda é menor do que 33%. Atualmente nas residências, nós estamos encontrando em torno de 15% já, em situação harmônica total. Quando eu comecei a trabalhar com qualidade de energia, há uns 20 anos atrás, a situação harmônica de corrente das residências era desprezível, era bem baixinha. Hoje em dia ela já está em torno de 15%. Tá chegando por lá. Bom, nesse caso aí, ele encontrou 25,6%, é menor do que 33%. Veja que, como é um circuito bifásico, eu não vou me preocupar com a questão dos 15%. Eu só vou me preocupar com os 33%. Bem, o tipo de linha considerado eletroduto aparente, foi o que ele disse, né? O método é o método B1, tá? E aí ele escolheu aí o cabo Superastic da Prism, isolado, 750 volts. E verificou aí K1 e K2 iguais a 1. Tá? Então, aqui, eu usei só o catálogo. Tabela 1, eletroduto aparente. Veja que o eletroduto aparente, ele mostra que ele diz aqui que você pode usar o cabo isolado, o cabo unipolar, e se você usar cabo isolado ou cabo unipolar, o método vai ser o B1. Se você usar o multipolar, o método vai ser o B2. Tá? Então, a escolha foi pelo cabo isolado, que é o menor custo, né? Que foi o Superastic, deve ter sido o Superastic Flex. Tá? Ou o Afomex. Bom, e aí, na tabela 6, eu tenho fator de correção, a temperatura, né? E aí, isolação em PVC do condutor, temperatura ambiente de 30 graus Celsius, fator de correção igual a 1. E na tabela 8, eu tenho aqui a correção de agrupamento. Ele está sozinho, né? Ele disse, método 1 sozinho dentro do conduto, dentro do eletroduto, né? Em conduto fechado, né? Então, fator de correção unitário, tá? Se ele tivesse, mesmo que sozinho, em outro tipo de conduto, poderia ser diferente de 1, tá? O fator de correção. Bom, qual é o circuito com duas fases e neutro?
3 condutores carregados. Bom, e aí, nesse caso aí, ele considerou um fator de correção de carregamento do neutro de igual a 0,86. Vamos lá. Diz aqui, bom, quando eu falei que ele não ia se preocupar com a questão do 15% trifásico, é por causa da questão do fator de correção do neutro em circuito trifásico, a correção de agrupamento, né, de circuitos em circuito trifásico, porque eu posso considerar 4 condutores carregados. Nesse caso aqui, no circuito bifásico, aqui ele diz que o circuito bifásico, o circuito com 2 fases neutro, se a taxa de situação harmônica de terceira ordem múltipla for superior a 15%, eu devo considerar um fator de correção devido ao carregamento do neutro, que em geral é 0,86. Esse foi o fator de correção. Como é superior a 15%, realmente tem que se preocupar, né? Como é superior a 15%, a de situação harmônica, por exemplo, 11, né? Ele usou, mas é inferior a 33, ele usou um fator de correção de carregamento do neutro, 0,86. Eu chamei de K, né? Então K1 e K2 são iguais a 1. Se fosse diferente, né, se eu tivesse considerado uma temperatura, ambiente diferente de 30 graus, ia entrar aqui. Se ele não estivesse sozinho no eletroduto, ia entrar aqui. Se tivesse um outro, né, circuito junto com ele, tudo ia entrar aqui e ia aumentar ainda mais essa corrente aqui. Ela aumentou para 229 amperes, tá? Então, eu não vou mencionar para 197, mas veja que começou aqui com 184 na corrente fundamental, aumentou para 197, e agora, devido à taxa de extração harmônica de ordem 3, né, ser superior a 15%, aumentou agora para 229. Então, essa é a corrente que eu devo considerar para dimensionar os meus condutores. Os condutores serão todos iguais, 2 fases e um neutro. Então, tabela 2 do catálogo. Método B1. 3 condutores carregados, tá? Na verdade, circuito bifásico, ele vai com neutro, né? Vai ser sempre com 3 condutores carregados. Então, 229 amperes, está aqui, ó, 120 milímetros, suporta até 239 amperes. Eu encontrei lá 229, né? Então, é esse aqui. Veja que essa corrente aqui, se eu não tivesse considerado a taxa de extração harmônica elevada, né, de ordem 3, eu dimensionaria errado, né? Eu dimensionaria 95 milímetros quadrados, tanto para a corrente fundamental de 184, como para a corrente de 197, teria dado 95. Mas quando eu considerei o fator de correção devido ao carregamento do neutro, a seção precisou aumentar para 120 milímetros quadrados. Então, esse dimensionamento é um dimensionamento mais seguro, mais correto, né? Entendido até aí? Você terei 3 condutores carregados, tá? Bom, se for entendido, vamos considerar as mesmas correntes do exemplo anterior, porém percorrendo um circuito com 3 fases e neutro. Então, é um circuito trifásico, né, com 3 fases neutro, derivado de uma rede de distribuição trifásica também. Considerou as mesmas correntes do exemplo anterior,
As correntes de cada fase são exatamente iguais, tanto a fundamental quanto os harmônicos. Isso daí é uma questão que pode ou não, né, ser... Se quisesse dissesse, não, as correntes são desequilibradas, não tinha problema, fazia para a maior corrente, né, para a corrente, para a pior situação. Mas, como é um exemplo, né, ele considerou as correntes iguais. Determinar a corrente de projeto e dimensionar os condutores. Na hora que ele considerar as correntes exatamente iguais, ele vai desconsiderar qualquer outro harmônico que vai circular pelo neutro, porque ele só quer mostrar aí a situação do neutro, né? Se o circuito for desequilibrado, aí vai passar harmônico de outras ordens pelo neutro, né? Bom, se for simétrico, como normalmente é, ou quase simétrico, os pares vão ser desprezados. Bem, a corrente de projeto, podemos aproveitar do exemplo anterior, 197 amperes, já que ele considerou que elas são as mesmas. A taxa de estação harmônica de ordem 3, também podemos aproveitar do exemplo anterior, 25,6%. Nesse caso, como é superior a 15% e inferior a 33% num circuito trifásico, aí eu tenho duas condições a considerar, tá? Por isso que eu disse que no bifásico eu não ia me preocupar com isso, mas aqui eu tenho dois métodos, digamos assim, duas formas de dimensionamento, tá? Dos condutores aí. Bem, o tipo de linha considerado foi eletroduto aparente, da mesma forma do exemplo anterior, né? E o método B1. O cabo também, né? O mesmo do exemplo anterior. Aí eu posso considerar a situação com 4 condutores carregados, tá? E a outra situação que eu vou considerar é usar o fator de correção 0,86. Iniciei considerando aí 4 condutores carregados. Nesse caso aí, o K1, conforme já foi mostrado, ele vale 1, né? Porque a temperatura ambiente considerada foi a mesma, 30 graus Celsius. Agora, se eu considerar que eu tenho 4 condutores carregados, como a taxa de estação harmônica de ordem 3 é superior a 15%, aí eu já devo considerar o neutro como um condutor carregado, tá? E no circuito bifásico, independe disso, se é maior ou menor do que 15%, ele sempre vai ser considerado um condutor carregado. No circuito trifásico, inferior a 15%, eu posso até desprezar o carregamento neutro, mas superior a 15%, eu tenho que considerar ele carregado. A não ser que eu use o outro fator, né? Como a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, nesse caso aí, eu vou considerar 2 circuitos com 2 condutores carregados cada um. Aí eu vou lá para aquela tabela 8. Meu método é o B1, conduto fechado, né? Considerando 2 circuitos com 2 condutores carregados, eu vou ter o K2 igual a 0,8. Se tivesse mais um outro circuito aí, eu ia ter que considerar, né, a quantidade de circuitos e o fator de correção de agrupamento correspondente. Só que para esse trifásico já são 2. Só para esse trifásico aí já são 2. Como ele está sozinho, o fator de correção vai ser 0,8. É o K2. Então, o IP', nesse caso aí, né, a corrente de projeto corrigida vai ser o 197 dividido por K1 vezes K2, vai me dar 246 amperes, tá? Aí eu vou entrar naquela tabela que eu mostrei anteriormente, só que como eu considerei 2 circuitos com 2 condutores carregados, eu vou entrar na tabela para 2 condutores carregados, na coluna para 2 condutores carregados, tá? Na verdade, vai dar aquela mesma coluna do exemplo anterior. Ah, não, é a coluna do lado, né, do exemplo anterior. É a coluna para 2 condutores carregados.
249 amperes vai me dar os 120 milímetros quadrados, que suporta até 269. Tá? Então, assim, como eu considerei 2 circuitos com 2 condutores carregados, eu tenho que estar nessa coluna. Para 2 condutores carregados. Aí, nesse caso aí, o neutro tem a mesma seção da fase, tá? Então, eu dimensionei aí fase e neutro, tá? Não vai ter diferença aí. Até porque a distorção daí é inferior a 33%. O outro método, ele despreza o carregamento do neutro em termos assim, de condutor carregado, né? Ele considera 3 condutores carregados e considera o carregamento do neutro através desse fator aqui de 0,86. Então, nesse caso aí, o K2 vale 1, o K1 vale 1. Veja, por que o K2 agora é 1? Porque eu estou considerando um circuito com 3 condutores carregados agora. Quando agora que eu optei, né, por usar o K 0,86. Quando a taxa de distorção harmônica é inferior a 33%, e o circuito é trifásico, tá? E considerar 3 condutores carregados. Quando ele é trifásico, se você quiser considerar 3 condutores carregados, você vai usar 0,86. Condutores carregados, aí você vai usar. Então, essas são as situações colocadas pela norma, né? Fica a critério do projetista. Eu normalmente prefiro considerar 4 condutores carregados logo. Eu estava com condutores carregados, o K2 vai valer 1 e o K1 vai valer 1. É um circuito sozinho é a mesma situação, né, do exemplo anterior. E aí a corrente corrigida vai dar os 229 amperes, tá? E aí o detalhe é que na tabela de dimensionamento, tabela 2 de dimensionamento aqui, eu já vou entrar na coluna para 3 condutores carregados, tá? Porque eu usei o K igual a 0,86, aí para 229 amperes eu vou encontrar os 120 milímetros quadrados aqui na coluna para 3 condutores carregados. Só mostrando para vocês aqui a tabela 8, né? Quando eu considerei um circuito e o K2 deu igual a 1, por causa do método de instalação. Alguma dúvida até aí? Acabou dando igual, né? Quando eu considerei 2 circuitos com 2 condutores carregados cada um, ou um circuito com 3 condutores carregados cada um, eu acho que a IBM 5410 ela faz de uma tal forma que se equivale, né? Mais ou menos os fatores de correção. E também para o circuito bifásico com 3 condutores carregados. O que é importante a gente ressaltar, né? É essa condição aqui, né? A seção do neutro igual à seção das fases, tá? Nunca vai ser, nesse caso aqui, menor, tá? Vai ser sempre igual. Não pode ser menor, né? Digamos assim. Bom, já que não tem dúvidas, ninguém se manifestou, então vamos ver o exemplo 13. Seja um circuito de 2 fases que alimenta um quadro de distribuição de um setor de uma instalação, 2 fases, tá?
e as correntes consideradas, digamos assim, né, são de ordens 1, 3, 5 e 7. Tá? O resto foi desprezado. Com intensidade de 110, 57, 25 e 17 amperes, respectivamente. Então, ele considerou aí um harmônico de ordem 3, né? E os outros múltiplos de 3 ele não considerou mais, ele desprezou. Nessas condições, qual o valor da corrente de projeto a ser considerada no cálculo da seção dos condutores desse circuito? Supondo que esse circuito esteja sozinho no interior de um eletroduto aparente, com temperatura ambiente de 30 graus Celsius, e que sejam utilizados condutores com isolação em PVC, determinar a seção desses condutores. Veja, é um circuito com duas fases, derivado de um circuito de uma rede trifásica, tá? Então, é um circuito que está desequilibrando aí a rede. Bom, a corrente de projeto considerou todos os componentes presentes, né? Então, ela aumentou de 110 para 127,5 amperes. Tá? Eu deixo para vocês calcularem a taxa de situação harmônica total, tá? Desse circuito aí. Só calculei a taxa de situação harmônica de terceira ordem, que ultrapassou 33%, já para o circuito bifásico. Foi em 52%. Veja, a de terceira ordem, 52%. Tá? Em relação à fundamental. Então, ela já é considerável. Bom, nesse caso aí, o K1 e o K2 deram iguais a 1, conforme já foi mostrado anteriormente, né? Aquelas tabelas, porque temperatura 30 graus Celsius e o circuito sozinho, no eletroduto, método B1. Tá? Mesmo condutor, só que nesse caso, como a taxa de situação harmônica de ordem 3 ultrapassou 33%, eu preciso usar o FH e considerar a corrente do neutro em função desse FH aqui. Quanto deu FH? 1,3, tabela 3.14. 52% de distorção harmônica, circuito com duas fases e neutro. Então, eu vou aumentar a corrente em 30%. Essa é a verdade. Então, o FH foi em cima da corrente total, dimensionada, calculada, tá? De 27,5 amperes, considerando todos os harmônicos presentes aí. Me deu um valor de 165,8 amperes para o neutro. Tá? Bem, e aí eu posso calcular separadamente para os condutores fase e para o condutor neutro as seções. Por quê? Porque pode ser mais financeiramente melhor, digamos assim, né? Pode ser mais econômico, né? E nesse caso foi, né? Para o condutor de fase, eu encontrei aqui a corrente corrigida, né? E a seção igual a 50 milímetros quadrados. No condutor neutro, encontrei uma seção de 70 milímetros quadrados. Então, em termos de custo, pode ser melhor para a obra, não há necessidade, né? Pode ser desnecessário adotar a mesma seção, né? De 70 milímetros quadrados. Se você quiser adotar a mesma seção, é o critério do projetista, não tem problema, né? Existe até um dimensionamento que o pessoal chama de dimensionamento econômico. Na verdade, ele é econômico porque ele considera que ele não é muito econômico assim na obra, né? A filosofia, né, é adotar condutores maiores, superdimensionar os condutores para reduzir as perdas, né, reduzir os requisitos, né, as solicitações, né, da rede de distribuição, né, se eu reduzo as perdas, as minhas correntes também são menores e com isso eu vou solicitar menos, vai diminuir a conta de energia também, né? Eu vou solicitar menos da concessionária e vai haver depois necessidade menor, né, ou vai postergar a necessidade
de construção de novas hidrelétricas, seria um dimensionamento mais ecológico, digamos assim, né? Mas esse dimensionamento ecológico, ele superdimensiona os condutores. Bom, nesse caso aqui, o nosso dimensionamento é um dimensionamento mais, que leva em consideração mais os custos da obra. Então, nesse caso, eu vou ter necessidade de usar o condutor neutro maior, por causa das distorções dele. Posso considerar a fase menor, né? Não há necessidade, porque não vai, né, se sobrepor, o neutro não vai sobrecarregar. O que tinha que ser considerado do neutro nas fases já foi considerado aqui. Bem, e o terra dimensionei aqui em função do neutro, né? A metade aqui do neutro deu 35 milímetros quadrados aqui. Importante ressaltar, né, que foi considerado aqui na tabela 3 condutores carregados. Tá? Eu entrei aqui, método B1, para 3 condutores carregados, tanto para as fases como para o neutro. Tá ok? Então, eu encontrei aqui 50 milímetros para a fase, 70 milímetros para o neutro. Né? Quanto deu a corrente? 165 para o neutro, 127 para as fases. Ok? Então, 127 para as fases, deu para usar ainda os 50 milímetros. 165 para o neutro, deu para usar aqui os 70 milímetros. Tá? Esse é um exemplo, quando a distorção harmônica é bem elevada, dimensionamento com neutro superior às fases. O próximo exemplo, ele considera as mesmas correntes do exemplo anterior, porém percorrendo um circuito com 3 fases e neutro. As correntes em cada fase são exatamente iguais, tanto a fundamental quanto as harmônicas. Determinar a corrente de projeto e dimensionar os condutores. Nesse caso aí, a corrente de projeto, nós já calculamos a corrente total, aproveitamos do exemplo anterior, 127,5 amperes. A taxa de distorção harmônica de ordem 3 também já verificamos que é superior a 33%. Nesse caso aí, eu não tenho escolha, eu devo considerar o neutro como um condutor carregado. Né? Por isso que o K2 aqui deu 0,8. Foi considerado aqui 2 circuitos com 2 condutores carregados cada um. Tá? Mesmo tipo de linha, mesmo método, mesmo cabo. Mas o K2 agora é 0,8. Nesse caso aqui, eu também devo considerar a corrente do neutro corrigida pelo fator de correção FH. E aí, para 52% de distorção, circuito trifásico com neutro, eu devo aumentar em 45% a minha corrente. Mas qual é a corrente? É aquela corrente total de projeto, valor eficaz total. Então, 1,45 vezes 127,5 já me deu de 184,9. Então, as minhas correntes de fase vão ser os 127, a minha corrente de neutro vai ser os 184. Essas correntes são as correntes que eu vou considerar para calcular o IP', né, a corrente de projeto corrigida. Então, nas fases, eu encontrei esses 159,4 amperes aqui. E no neutro, encontrei 231. Nesse caso aí, eu já encontrei para a fase 70 milímetros e para o neutro 95 milímetros para esse circuito aí trifásico. Tá? Considerei o terra aqui em função da seção do neutro. A norma não diz nada, né? Isso aqui é critério do projetista. Tá? Então, a fase deu 159, o neutro 231.
Então, nesse caso aí, eu entrei na coluna para 2 condutores carregados, tá? 159 encontrei aqui 70 milímetros, 231 encontrei aqui 95 milímetros, tá? Então, o importante aqui é entrar na coluna para 2 condutores carregados. Nesse caso aí, o neutro, ele deve ser considerado um condutor carregado. Tá ok? Bom, então, na hora que eu faço essa correção aí, eu considero a corrente total de projeto, tá? Eu não vou, mas só vai passar harmônico de ordem 3, não vai passar outros harmônicos aqui, não sei, né? Na verdade, eu não sei. O circuito, ele não é, ele pode ser, no exemplo, né, um circuito ideal, perfeitamente equilibrado, mas numa situação real, não. Ele pode ser desequilibrado, aí não vai passar só a ordem 3, vão passar outras ordens por lá por ele, ímpares, né? E até as pares que eu desprezei. Então, eu considero logo tudo, tá? Essa corrente total de projeto aí, com todos os harmônicos passando pelo neutro. Ok? Bem, para finalizar, tem um último exemplo, que é um exemplo de queda de tensão. Seja o circuito trifásico instalado em um conduto fechado, não magnético, de comprimento igual a 50 metros, fator de potência 0,85, tensão nominal 220 volts, trifásico, tá? Percorrido pelas seguintes correntes. Ele considerou aí I1, I3 e I5. Dimensionar a seção dos condutores pelo critério da queda de tensão admissível. Veja, digamos que já foi considerado aí, né, o dimensionamento dos condutores pela capacidade de condução de corrente. Na verdade, vou deixar para vocês calcularem, né? E aí ele resolveu tirar a dúvida, né, já que o comprimento do circuito é longo, resolveu tirar a dúvida e verificar a questão da queda de tensão. Ora, para calcular pela queda de tensão, eu preciso considerar a corrente total. Então, ele considerou todos os harmônicos presentes aí no circuito. E aí a corrente aumentou de 80 para 107. Aumentou, né, em torno de 30%, né? Aumentou consideravelmente, né? A maneira de instalar, tipo de linha considerado o mesmo anteriormente, né? Eletroduto aparente, método B1. O condutor, o cabo superastique isolado, né? Bom, aí eu usei primeiro aquela equaçãozinha, né, para circuito trifásico, para dimensionar a seção do condutor, considerando aqui os 50 metros, os 107,7, ou seja, a corrente total de projeto com harmônicos, e 2% de queda de tensão. Encontrei aqui a seção de 50 milímetros quadrados. Bem, usando aquele outro método, né, considerando a queda de tensão admitida sobre a tensão de alimentação de 2%, tensão 220 volts, distância em quilômetros, 0,05 quilômetros. Calculei a queda de tensão unitária aqui, veja, na equação usei os 107,7. Encontrei aí 0,817 volts por ampere vezes quilômetros. Aí vou entrar na tabela 17, porque ela é para cabos isolados, né? Essa tabela eu não usei no exemplo anterior, no exemplo de queda de tensão que eu mostrei. Essa daqui é para condutores isolados, para tensão de 750 volts, com isolação em PVC. Bom, aí ele apresenta aqui eletroduto, material magnético ou material não magnético. Então, normalmente é PVC, né? Material não magnético. Se fosse metálico, usava esse magnético aqui. Circuito é trifásico,
fator de potência mais próximo é esse aqui, dessa coluna de 0,8, o do problema é 0,85, aí deu 0,800 e pouco. 0,800 está entre esse 0,76 e esse 0,98. Como eu devo garantir a minha queda de tensão mínima estabelecida, eu adoto a maior seção, que corresponde ao menor queda de tensão unitária, né? Então, me deu aqui 50 milímetros quadrados. Tá? Bateu, então, com aquele outro dimensionamento lá, anteriormente feito. Tá? Bom, mas eu devo verificar pelo outro critério também, tá? Coloquei aqui a tarefa, né? Calcular pelo critério da capacidade de condução de corrente. Bom, eu calculei aqui, né, só para tirar dúvida, a queda de tensão percentual, considerando o ΔU superior e o ΔU inferior. Tá? Para o condutor de 35 milímetros quadrados, a queda de tensão seria de 2,4%. O condutor de 50 milímetros quadrados, a queda de tensão seria 1,86%. Bom, aí tem duas coisas aí, né? Primeiro, eu tenho que confirmar o dimensionamento pelo outro critério. Tá? Se o outro critério indicar que a seção é 70 milímetros, eu vou ter que adotar 70 milímetros, isso vai indicar que queda de tensão não é problema. Agora, se ele indicar que é 50 milímetros, eu tenho que adotar 50. Se ele indicar uma seção menor, eu posso tomar a decisão, né? Se eu vou ou não aceitar uma queda de tensão maior do que 2%. Aí depende do que eu tiver mais adiante, né? Do que eu tiver no total. Não pode ultrapassar o limite máximo estabelecido pela norma. O nosso capítulo ele terminou aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu vou... Nenhuma pergunta? Bom, então, eu sempre mostro aqui, gosto de mostrar para vocês o projeto do Clube de Ciências, né? Nesse projeto, nós adotamos iluminação a LED, né? Então, é um tipo de iluminação com circuito eletrônico, circuitaria eletrônica, né? Esse projeto ele também veio aqui com uma previsão de sala de informática, de sala de professores. Nesses locais, nós sabemos que vai ser utilizado equipamento eletrônico, computador, né? E a sala de aula pode ser usado o retroprojetor também no auditório. Né? Eu fiz aqui, ó, tem uma prancha para indicar o posicionamento das luminárias, o distanciamento entre elas, posicionamento, né? Tem outra prancha para indicar, não se assustem, é o encaminhamento, né? A alimentação das luminárias. Eu já até mostrei para vocês que foi tudo feito em eletrocária, né? E eu usei uma eletrocária só para luz e uma eletrocária só para tomada, porque eu não queria sobrecarregar as eletrocárias, encher, colocar 10 circuitos na eletrocária, que eu acho um absurdo isso. Eu prefiro aumentar um pouquinho o custo do projeto, mas fazer o negócio certinho, né? Até porque eu estou numa academia, não posso dar mau exemplo. Então, como ele tem 2 pavimentos, então foram 2 pranchas para mostrar, aliás, foi uma prancha só para mostrar o posicionamento das luminárias e 2 pranchas para mostrar a questão do encaminhamento, pavimento inferior, pavimento superior, só para as luminárias. Tá? Porque junto com as pranchas tem que vir outros detalhes de projeto que a gente vai mostrar no capítulo 4, né? Quadro de distribuição, mostrando os circuitos, né? Que a gente diz aqui, diagrama unifilar. E aí nós fizemos um quadro só para o auditório. Tudo bem.
E aí, como eu ia justificando para você, né, eu fiz uma eletrocária para iluminação, uma eletrocária só para as tomadas, e tinha sala de docentes, tinha sala de, de computadores aqui, de professores e tal, e resolvemos considerar, então, a questão dos harmônicos. Como é que a gente considerou a questão dos harmônicos aí nesse projeto? Ele fez uma planilha, ou várias planilhas aqui, no Excel aqui, tá? Esse aqui ele chamou de memória de cálculo e quadros de carga. Deixa eu ver aqui. QGBT, mostrar um quadro de iluminação. Pronto. QDI térreo. Vocês estão enxergando ou está pequeno? Nesse quadro de iluminação do térreo, se não der para enxergar, me falem, tá? Que eu amplio mais. Esse quadro de iluminação do térreo, ele só ficou com 5 circuitinhos. Ah, mas só 5 circuitos? Foi. E ele foi só de iluminação, tá? Então, nós fizemos aqui uns circuitinhos para alimentar essas lâmpadas, luminárias, mas seriam todas de LED. E aí, como considerar esses circuitos? Primeiro, que o fator de potência que nós consideramos foi um fator de potência típico para a iluminação a LED, que é 0,7, tá? Os circuitos não tiveram potência grande, em volt-amperes aqui, correntes pequenas. Isso facilitou para a gente, tá? Os condutores adotados foram de 2,5 milímetros e esse mas esse aqui de 4, sim. Por quê? Vamos lá, né? Consideramos 20% de distorção harmônica em cima das correntes. Tá? Aí, essa aqui, ele está fazendo cálculo aqui pela queda de tensão. Né? Ele jogou aqui a resistividade de 56, a tensão monofásica, aquele SC, né? Lembra daquele SC que eu acabei de mostrar para dimensionar o condutor pela queda de tensão? Então, teve um circuito aqui, ó, onde a distância considerada foi um pouquinho maior, 26 metros. Ele ficou porque ele alimentou a iluminação do anfiteatro, sala de projeção, ficou um pouquinho mais distante. E com isso, né, jogando 20% de harmônicos em cima dessa corrente, ele encontrou 3 milímetros. Aí nós tivemos que adotar 4 milímetros para esse circuito, mas é aquela situação, 4 milímetros no principal, né? Quando vai descer para a luminária, ele tem que descer com 1,5, no máximo 2,5, porque tu não consegue, né, fazer a conexão certinha com um condutor muito grande. Então, ele pode descer com um condutor menor. Ele acabou adotando 2,5 para tudo. Né? Acabamos adotando 2,5 para tudo. Aqui nessa coluna, nessa tabela de baixo, aqui a corrente, o K1 nós adotamos 0,94, fator de correção de temperatura. O K2 adotamos 0,7, quando passavam 3 circuitos, e 0,8 para 2 circuitos. Então, adotamos fatores de K2, né, de agrupamento diferentes, tá? Encontrou aqui uma corrente de projeto corrigida. Pelo dimensionamento, pela capacidade de condução de corrente, dá para usar 1,5, né? Ele usou corrente harmônica também de 20% em cima, só que ele não botou aqui como seria. Deixa eu ver se isso aqui. Por exemplo, nesse circuito 1 aqui, 5,69 dividido por 0,94 e dividido por 0,7, encontrou 8,65 vezes 1,2, 10,4. Então, essa corrente aqui, ela já considerou, inclusive, os 20%, tá, de harmônicos.
tá? Nós consideramos em cima da corrente total do circuito, os harmônicos. E aí, dá para usar 1,5 aqui, né? Adotamos 2,5 por causa das distâncias também. E a queda de tensão, ela indicava 2,5 para circuito 2, né? E 4 para o circuito 5. Por uma questão de uniformização, foi adotado tudo com 2,5, com exceção do circuito 5, que foi 4 mesmo. Alguma dúvida até aí? Eu estou só mostrando para vocês uma situação, digamos assim, porque a gente fica só mostrando a teoria, né? E não mostra. Mas tem que, uma vez uma aluna me perguntou, professora, eu tenho que utilizar o que a senhora mostra, que o meu chefe do meu estágio pediu para dimensionar um condutor para alimentar uma máquina lá. Sim, tu tem que usar tudo, lógico, né? Tem que aplicar a teoria. Esse aqui é um quadro de tomadas, ó, 11 circuitos nesse quadro aí de tomadas do térreo, né? Tomadas simples, comuns, do térreo, né? E a mesma coisa. Como é que a gente fez? Mesma coisa aqui. Aqui ele dimensionou pela questão da distância. E como é que nós usamos? Isso aqui nós usamos uma distância média, tá? Não usamos a distância máxima. Consideramos uma distância média. Eu vou mostrar alguma coisa mais no capítulo 4 para vocês sobre isso aqui. Tá? Então, não é como se a carga toda tivesse considerada, como tivesse lá no fim, no fundo. Não, considerou uma distância média. E aí, considerou harmônicos em algumas situações e outras não. Ó, veja que aqui nessa coluna ele não considerou distorção harmônica na copa, nem no micro-ondas, nem no banheiro, nem no jardim didático, nem na sala de projeção, nem no anfiteatro. Né? Poderia ter considerado, mas não considerou. Considerou mais esses 20% nas salas de alunos, né? E aqui nós encontramos aqui algumas situações, mas veja, aqui no circuito 10, ele precisou aumentar, né, para 4 milímetros a seção, pela queda de tensão. No 6 também, né. Então, aqui é pela capacidade de condução de corrente, então, considerando todas as distorções harmônicas, considerou aqui fator de correção K2, 0,8 e 0,65. Hoje está 0,65 e 0,6, é porque está passando 4, 5 circuitos. Infelizmente, eu mostrei na aula passada que algumas situações eu tive que considerar em alguns pequenos trechos, né, mais do que eu gostaria. E aí, que as correntes pelo critério da capacidade de condução de corrente. E aqui as seções adotadas após a aplicação desses dois critérios, né, seções de 2,5 e 4 milímetros. Mas quando chegar próximo lá para descer para a tomada, pode reduzir para 2,5, né? Tomada com 2,5 está bom. Então, com todos os quadros de distribuição, nós fizemos isso, tá? Alguma dúvida a mais? Alguma pergunta? Tudo certo até aí? Então, o que eu preciso combinar com vocês, né, é que eu preciso colocar a primeira lista de exercícios, que vai servir como primeira avaliação para vocês e que vai ser feita de forma individual. Tá? Então, eu vou colocar isso ainda hoje, se Deus quiser, e a gente começa o capítulo 4 na segunda-feira. Ok? Até segunda, então. Tchau, bom dia para vocês.